Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol, semana de Libertadores para vocês, e a gente vai fazer aqueles 3 vídeos já de terça, quarta e quinta que vocês já estão acostumados, tá? Então a gente vai passar rapidamente pelos jogos, comentando e também trazendo algumas novidades para vocês. Vamos lá então para a seleção da rodada, a seleção até o momento da Libertadores, lembrando como é que entra nesses 11 aí melhores jogadores da competição, Iago. Basicamente 70% do tempo jogado até agora, sendo que a sua equipe esteja classificada para as oitavas, ou seja, vocês só vão ver jogadores das 16 equipes que estão disputando o torneio até o momento. Ah, Iago, por que não teve ninguém que foi melhor fora desses caras? Pode até ter tido. A questão é, como a gente tem um corte de 70%, ao final da competição, quem jogou apenas 6 jogos não chegaria aos 70% de qualquer maneira, ou seja, a gente ia retirando esse jogador da análise. Então a gente já fez isso agora para facilitar a compreensão e entender quem são os jogadores que a gente precisa analisar nesse momento de competição, né? Então fica mais fácil de vocês e eu também entendemos o que vai acontecer com os jogadores, o perfil, quem vai se destacar ou não, tá? Entre os jogadores que estão nessa listagem temos o Fábio, temos também Diego Bejarano do Bolívar, Gustavo Gomes do Palmeiras, Gonzalo Piove do Racing e também o Lucas Vidalba do Argentino Júnior, Alan Varela do Boca Juniors, o Moreno do Racing e também o Eric do Atlético Paranaense, tá? Para a torcida do Palmeiras, esse Moreno do Racing é o que foi especulado, inclusive, como volante do Palmeiras, tá? E acabou não acertando. Arthur do Palmeiras, Vitor Roque do CAP e Germancano do Fluminense fecha aí o trio de ataque. O que a gente pretende modificar, principalmente para a próxima, tá? Para quando começarem as quartas de final, basicamente. A gente tende a ter uma análise mais por posição, que a gente já vai mostrar isso no Brasileiro já nas próximas rodadas, e também vai acontecer na Libertadores e na Copa do Mundo Feminino. Então temos esses recortes que vão melhorar as análises. Vai ter isso por posição, então vão ter alguns jogadores que vão modificar aí. E principalmente, além da gente ter isso por posição, a gente vai ter o perfil detalhado de contribuição e também o perfil detalhado de cada um dos jogadores, como se fosse mais próximo do FIFA, com overall, bonitinho. Então essas coisas devem melhorar ao longo dos próximos vídeos, tá? Vamos aos 3 jogos de hoje, terça-feira, Fluminense e Argentino Júnior. Temos um Fluminense com mais posse de bola, o que não é surpresa para as equipes do Diniz, e um Fluminense que, jogando como mandante contra um Argentino Júnior jogando como visitante, é um Fluminense que consegue converter passe para chute, chute para gol. Ou seja, é um Fluminense muito efetivo na forma de jogar. Já o Argentino Júnior, por mais que seja um bom visitante, não consegue tanto quanto o Fluminense. O grande detalhe que a gente precisa observar é quem fará o primeiro gol. Por que eu bato sempre na tecla do primeiro gol? Porque o primeiro gol, ele crava as probabilidades. Ou seja, por exemplo, se o Argentino Júnior faz o primeiro gol, você já não tem probabilidades menores, né? Você já não está mais analisando quem faz mais gols ou quem faz um gol, por exemplo. Você está analisando que a equipe vai ter que ter chance de fazer 2 gols, por exemplo, ou mais para se classificar. Então o primeiro gol para o Argentino Júnior é muito importante. E para o Fluminense já é cravar um cenário onde ele tende a chegar no segundo mais rápido do que o seu adversário tende a empatar o jogo, tá? Isso pensando no 11 contra 11. Se a gente for olhar o mando de campo, vantagem grande do Fluminense, e se a gente for olhar o estilo de jogo, a vantagem não é tão grande, a distância não é tão grande, mas ainda é uma distância que classificaria o Fluminense nesta terça-feira, tá? Atlético Paranaense e Bolívar, temos um cenário aí de posse de bola de 2 equipes que não gostam de jogar em posse de bola em relação às outras na competição, e temos todas as vantagens, quase todas as setinhas pensas para o Atlético Paranaense. O que isso quer dizer basicamente? Isso quer dizer que, pelo mando de campo, o grande favorito é o Atlético Paranaense, tá? E aí eu vou colocar uma análise que geralmente eu não coloco aqui, mas é para contextualizar a minha frase. Se a gente for olhar por saldo de gols estimado, é de 1 a 2 gols de diferença. Ou seja, o Atlético Paranaense ficaria ali na risca para levar o jogo para a prorrogação e penalidades. Então esse é o cenário que a gente encontra de Atlético Paranaense e Bolívar. Um jogo onde
pelo mando de campo, a setinha puxou muito para o Bolívar na primeira e a setinha vai puxar muito para o Atlético Paranaense na segunda. Mas também temos o estilo de jogo e aí há um equilíbrio com certo favoritismo do Bolívar, justamente por essa margem não ser o suficiente ali, tá bom? Além disso, a gente passa a ter esse mando de campo como determinante e de novo a questão do primeiro gol. Ambas as equipes produzem muitos gols, tá? Seja o Atlético como mandante ou o Bolívar como visitante. O detalhe é quem consegue logo o primeiro para aí sim influenciar a estratégia de jogo da equipe adversária, tá bom? Então vamos também a mais um jogo, a Inter e River Plate. Temos aí um jogo onde todas as setas estão favoráveis para o Inter, mas lembrando, e aí vale a pena te ressaltar isso aqui, quando a gente faz essa análise por mando de campo, é mando de campo dentro da própria competição, ou seja, o Inter tem 3 jogos como mandante na fase de grupos e o River tem 3 jogos como visitante também na fase de grupos. O detalhe é que dentro desses 3 jogos do River Plate incluem aquele 5-1 que ele tomou no Maracanã para o Fluminense com um jogador a menos. Ou seja, 1/3 dos dados do River Plate não são os melhores possíveis de se analisar. Tá? E também a gente não vai tirar porque aconteceram. Então nesse cenário, pelo que veio até agora de histórico da competição, o River Plate não é um bom visitante. Então por mando de campo a vantagem é do Inter de fato. Você consegue entender que a vantagem do Inter pode ser grande, mais de 2 gols de diferença, por exemplo, justamente porque pelo mando as duas equipes têm discrepância. O Inter foi bem em casa e o River Plate em uma atuação foi muito mal e nas outras foi irregular. Tá? Então temos esses pontos. Já se a gente for pelo estilo de jogo, vocês vão ver que a distância dá uma encurtada. Tá? Vai ali de 65 para 57 e vai de 35 para 51. O que isso quer dizer? Que no confronto como um todo, independente de mando de campo, ou seja, se o mando de campo não afetar tanto, você tem uma vantagem do Inter, mas há uma ligeira vantagem. E essa ligeira vantagem pode levar o jogo, por exemplo, para 1 gol de diferença, e aí a gente teria prorrogações e pênaltis. Então, assim, esse é o cenário que a gente vai ter da Libertadores nessa terça-feira, de grandes jogos, e a gente vai trazer, obviamente, aqui para vocês depois, né, nas quartas de final, todo o retrospecto do que a gente vem falando e do que vem acontecendo na Libertadores. Combinado? Então vejo vocês amanhã, jogos de quarta e também de quinta para vocês aqui no canal, beleza? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima!